Então, a primeira pergunta, para a gente já começar a entender o que é Kindfulness. Então, Kindfulness ele tem uma história, assim, mas resumindo essa história, Uhum, quando eu percebi que a meditação ela poderia ser muito útil nesses tempos que estão tão velozes, né, de fast food, tudo é muito rápido, a gente tem uhum, expectativas muito rápidas e velozes, e isso tem tido um impacto na saúde das pessoas, né. uhum, Quando eu percebi que a meditação em si, que se inicia dentro de um campo de relaxamento, desaceleração, ela podia ser de grande benefício para esses tempos, eu comecei a entrar na área de uma meditação secular, né. uhum, Eu, na época, eu morava em Recife, aí eu comecei a dar um curso de meditação terapêutica, apesar do meu treinamento ser um treinamento tradicional na meditação do budismo, da tradição budista, né, uhum, eu comecei a notar que algumas pessoas elas buscavam saúde, mais saúde e alternativas para isso, e não tanto uma religião. E aí eu criei um curso de meditação terapêutica. Nesse curso, a gente trabalhou principalmente com um aspecto de humanização, de autocompaixão, né, de autoaceitação, de uma perspectiva maior de rede também que a gente vive, a nossa existência depende de outras pessoas, depende da uhum, natureza, do meio onde a gente vive. E aí, nesse processo, né, de aprofundamento, eu também comecei a estudar mindfulness secular, que é a partir de John Kabat-Zinn, toda essa literatura, né. uhum. E aí um amigo me mandou um artigo que era Mindfulness para atiradores de elite. Olha só. Aí eu olhei e falei assim: "Mano, será que eu tô Como vendo assim, né? era um estudo, né, que Aham. ele tinha um treinamento de foco, de atenção, de concentração, para ajudar as pessoas a acertarem melhor a outra. Eu olhei Que para aquilo e contexto, né? falei: "Espera aí, olha só, essa modalidade de atenção, de foco e concentração, ela pode ser direcionada para qualquer coisa, se não houver uma Exatamente. base ética por detrás, um princípio ético". E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo algum tempo, assim, talvez 1 ano, 2 anos, eu fiquei contemplando aquilo e trabalhando nesse contexto de meditação terapêutica. Uhum, Olhei e usei o nome de mindfulness integral, que é como eu comecei o meu projeto de Kindness, né, que uhum, inclui não só foco, atenção, concentração, mas inclui outras áreas da vida, como a forma como a gente percebe o mundo, os nossos motivos, motivações, que aí incluem também princípios éticos. A gente olhar dentro do campo da percepção, como a gente olha o mundo e a nossa vida, e dentro do campo da motivação já inclui isso que estava faltando, que eu senti uma falta, né, de não ser só também uhum, um processo de tratar sintomas, mas um processo que vai nas condições por onde esses sintomas surgem, né, de uhum, estresse, exaustão, burnout, né, e outras repercussões emocionais que vêm a partir da velocidade desses tempos, das demandas desses tempos, que são demandas que a gente olha hoje, são demandas não humanas, por isso que o corpo das sim. pessoas, o organismo das pessoas não está dando conta, né. Uhum, E aí eu olhando para isso, eu disse: "Cara, Kindness, né, kindness tem tudo a ver com esse processo, que é um processo de autobondade, um processo de bondade para com a rede existencial que nós fazemos parte, né. Então essa uhum, bondade, essa gentileza, essa autogentileza, menos cobranças, né, tanto autocobranças quanto cobranças para com as pessoas que fazem parte da nossa rede de relações. uhum. Isso já imediatamente disse: "Não, é isso aqui que eu quero fazer, é nessa linha que eu quero trabalhar", né. E aí surgiu o Kindness, foi dessa forma, eu conversei com outros professores que já estavam, fazendo parte da equipe de Uhum, instrutores que dão a formação de Kindness que a gente oferece pelo Instituto de Ciências Contemplativas, e eles uhum. acharam maravilhosa a ideia, e Sim. com isso a gente começou a trabalhar com esse termo de Kindness. Uma curiosidade, assim, porque mindfulness, mind de mente, né? Ou seja, mente no presente. O kind vem da onde? No início, quando eu trabalhei com Mindfulness integral, com essa terminologia, até, Uhum, o símbolo que eu usei para isso, era essa conexão cérebro-coração, né, mente, coração, uhum, emoções, sentimentos. Porque muitas pessoas, às vezes, mesmo no campo da meditação, elas têm uma ideia de que a meditação vai levar elas a um lugar onde elas não têm mais sentimentos e emoções, onde tem um equilíbrio uhum, completo, uma paz contínua, sem alterações. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo, mas isso não é bem o propósito, né, o propósito é a gente saber integrar tudo que a gente uhum, sente, né.
dentro de um campo não reativo, não necessariamente não sentir mais as coisas. Eu fiquei pensando, pô, as Uhum. pessoas querem se tornar não humanas, assim, não sentir mais. Daqui a pouco tu tem um filho ou uma esposa e tu não sente mais nada por É, ele. Tipo assim, não faz muito sentido aquilo para é, mim. Assim. E aí eu já no Mindfulness Integral eu tinha essa imagem, que era unir, integrar coração e sim, mente, né? E aí o sim. Kindness surgiu como essa integração gentil, né? Dentro de um campo de aceitação muito profunda, de integração com as várias áreas da vida, né? Sim. E usando essa capacidade que a gente tem, que é natural da humanidade, na história da humanidade, que é essa capacidade de observação. Então, a gente Aham. observa ao redor, se observa nas relações, e a meditação vai muito nessa direção, a meditação Kindness. Né? A inspiração lá dos Mindfulness para atiradores de elite foi maravilhoso isso, né? Aí Mas, teve outros que eu vi, assim, que eu também achei um pouco estranho, que era mindfulness para você ganhar mais dinheiro, para você ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão, que eu acho que é uma pegada que, uhum, de fato, acontece, né? Se a gente treinar a mente, a gente consegue colocar foco onde a gente quiser, sim, né? Na realização de projetos. E é assim, isso uhum, é uma verdade, não é, correto. eles não estão enganando nesse sentido. Você treina Uhum, a sua mente treinada, você pode usar desse treino, dessa capacidade em qualquer lugar. No entanto, uhum, é, não é assim que o nosso florescimento acontece. O nosso florescimento exatamente. acontece, ele acontece em rede, ele não acontece dentro de um individualismo, onde você vai ascender independente das suas redes de relação, né? O universo está, digamos, desabando e você vai voar, assim. Isso não é assim, as coisas não são assim. Uhum, A gente vive em rede, então contemplar a rede de relações que a gente tem, contemplar a vida, as condições da vida, ela é muito necessária, né? uhum, uhum, E aí o Kindness ele vai ampliar essa observação, não só para o aspecto interno, introspectivo, mas usar dessa capacidade introspectiva para olhar ao redor, olhar para a vida como um todo, olhar para a uhum, sociedade, né? uhum, Olhar para as redes de relação hoje no mundo globalizado, tem interferências, acontece uma coisa num país, numa cultura, isso interfere também nos outros países ao uhum, redor desse planeta, né? Então, a gente tem um olhar sim, holístico, um olhar mais amplo, mais integral, mais integrativo. Né? Digamos, a gente poderia dizer que estava em déficit essa uhum, abordagem no movimento de mindfulness, alguns anos atrás. sim, Hoje, ele se ampliou, né? O mindfulness virou não só foco, concentração, atenção, mas virou um guarda-chuva para usar desse foco e presença de uhum, mente em muitas diferentes áreas, né? Nós temos a terapia sim, cognitiva baseada em mindfulness, não só a redução do estresse baseada em mindfulness, de John Kabat-Zinn, mas a gente tem áreas aplicadas à desregulação da nossa dieta e outras áreas mais, né? Ao esporte, uhum, mindfulness no esporte. sim, E só que estava em déficit um pouco essa abordagem mais coração mesmo, né? sim, Que integrasse mais outras áreas da vida. E interessante. nesse movimento começou a surgir, assim, eu comecei a ver, depois que eu estabeleci esse nome de Kindness, a gente começou a entrar em contato, por exemplo, tem o grande neurocientista Richard Davidson, que é uma das referências dentro da nossa formação, que Uhum, trabalha nessa área de estudos, né, da neurociência contemplativa, né, para que trabalha em laboratório com os meditantes, né, pesquisando os meditantes. E ele criou um kindness, só que o nome kindness é para crianças, é meditação para crianças, né? aham, Então já começou a surgir essa necessidade, assim, de um nome mesmo que saísse fora dessa coisa de só foco, sem uhum, princípios éticos, sem redes de relação, sem um trabalho com sentimentos e emoções, né? uhum, Ah, depois disso surgiu, acho que recentemente eu vi um livro de alguém, de um autor da Europa também, com esse termo kindness, né? aham, Tem um livro de um monge budista também com esse termo kindness, né? Então começou a surgir esses movimentos que têm esse uhum, olhar, digamos, eu acho que querendo purificar um pouco o olhar desse mindfulness secular e integrar ele mais com princípios de vida, né? uhum, E aí uhum. tá surgindo esse nome. Hoje o Kindness ele começa a ser um guarda-chuva também, né?